7 de fevereiro, os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis são aquelas características ou perfeições que Deus compartilha com os seres humanos. Deus criou os seres humanos à sua imagem, o que significa que eles o refletem em algum aspecto. Os atributos comunicáveis são: o conhecimento, ou onisciência, refere-se ao fato de que Deus conhece plenamente todas as coisas, como diz 1 João 3,20. A sabedoria é o atributo divino pela qual Deus sempre tem os melhores objetivos e usa os melhores meios para alcançar esses objetivos, para a sua glória e bênção de seu povo. Em Romanos 16:27 diz que ele é o único Deus sábio. Veracidade é o atributo divino que significa que Deus, que é o único Deus verdadeiro, nunca mente, ele sempre diz a verdade. Tito 1:2 diz que ele não mente e não pode mentir. Fidelidade é o atributo divino que significa que Deus nunca volta atrás em sua palavra, mas sempre cumpre suas promessas. Números 23:19 diz: tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. O amor é o atributo divino que significa que Deus se doa de forma altruísta. 1 João 4:8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou Romanos 5:8, que diz que Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Bondade é a benevolência que caracteriza Deus e seus caminhos. Deus, que é o único bom, é intrinsecamente bom e tudo que ele faz também é bom. Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Graça é a bondade que Deus manifesta àqueles que merecem condenação, por isso é comumente associada com sua obra de salvação. Romanos 3:23-24 diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Misericórdia é a bondade que Deus manifesta aos seus filhos. Assim como a graça, a misericórdia não pode ser merecida. Salmo 103:13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Paciência é a bondade de Deus demonstrada no adiamento da punição. É a lentidão de Deus para se irritar. 2 de Pedro 3:9 diz: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Santidade é o atributo divino que significa que Deus é exaltado acima da criação e é absolutamente puro moralmente. O Deus Santo, sendo transcendente, é completamente separado de sua criação. Abacuque 1:13 diz: tu, que és tão puro de olhos, não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. O zelo é o atributo divino que caracteriza o fato de que Deus protege sua honra. Êxodo 34:14 se refere a Deus, cujo nome é zeloso. A ira é o atributo divino pela qual Deus odeia intensamente o pecado e está pronto para puni-lo totalmente. João 3:36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Retidão ou justiça. Deus é justo e estabelece padrões morais que refletem sua natureza, requerendo conformidade com esses padrões. Deuteronômio 32:4 diz que todos os seus caminhos são justos. O poder refere-se ao atributo divino da onipotência. Deus, como todo-poderoso que é, pode fazer tudo o que lhe é próprio. Salmos 115:3 diz que Deus faz tudo o que o agrada. Uma maneira errada de se estudar os atributos de Deus é colocá-los um contra o outro. É afirmar, por exemplo, que no Antigo Testamento Deus se apresenta de forma mais justa e irada e no Novo Testamento de forma mais bondosa e gentil. Essa abordagem da Escritura é perigosa porque é injustificada. Uma vez que os atributos comunicáveis são aqueles que Deus resolveu compartilhar conosco, temos a responsabilidade de refleti-los em nossa vida. Transformações corretas de caráter, novas atitudes, palavras edificantes, pensamentos santificados e ações piedosas são formas de praticar essa doutrina.